Oi, gente, tudo bem? Mais uma vez aqui com vocês. É um prazer estar aqui de novo refletindo sobre mais um assunto que eu acredito que, assim como esse de hoje, eu acredito que é muito pertinente a gente refletir sobre muitas coisas que têm acontecido no meio cristão, no meio evangélico, e que não deveriam ser ignorados, mas têm sido ignorados. Né? Questões como a gente valorizar mais, né, as coisas do que as pessoas, a gente trocar os valores, né, inverter os valores, a gente acreditar que Deus é obrigado a fazer as coisas por nós, que Deus ele age de acordo com o quanto nós damos na obra, enfim, são esses assuntos que, como eu disse aqui muitas vezes antes, eu acho muito pertinente a gente estar discutindo e refletindo a respeito. E hoje o assunto eu acho importante refletir porque às vezes a gente confunde muita coisa dentro da igreja e a gente deixa passar certas coisas e quando vê a gente está fazendo e não nota, né? Por exemplo, eu li recentemente um texto na internet que uma amiga minha me mandou, um assunto muito bom, um pastor falando sobre muitas coisas que estão acontecendo na sociedade, mas ele falava de uma coisa específica que eu achei muito interessante trazer aqui para vocês. Ele falava a respeito também no artigo, a respeito da gente dar tanto crédito ao que um líder diz, que a gente não pensa se aquilo realmente é algo do Senhor, a gente não pensa se aquilo realmente é coerente. O que eu quero dizer com isso, ou o que o pastor quer dizer com isso? Que às vezes nós colocamos o líder, o pastor, seja o que for, né, qualquer um na posição de liderança na igreja, quase acima da verdade, como se o que aquela pessoa dissesse fosse nada além da verdade, né? E o assunto de hoje é basicamente esse, quando a gente começa a divinizar a imagem do líder da igreja, né? Porque quando na palavra diz, né, quando Jesus fala na palavra que a gente não tem que fazer imagem, escultura, né? Não é só apenas de imagem propriamente dita, escultura propriamente dita, mas ele fala de uma série de coisas que a gente não pode idolatrar, e isso inclui pessoas, né? Então, muitas das vezes nós vemos dentro das igrejas cristãs tantas pessoas criticando, porque fulano está adorando isso, aquilo outro, mas o próprio cristão às vezes está lá adorando um pastor, adorando um templo, e não nota que está fazendo isso, e está criticando aquele que está lá, tudo bem, adorando o que for, mas pelo menos não está criticando o cristão que também está fazendo isso, né? Mas, enfim, o assunto o de hoje é esse, né? A gente pensar quando a gente começa a divinizar o líder, né? Porque foi o que eu comentei agora com vocês. A palavra fala para a gente não fazer imagem de escultura. Isso inclui pessoas. Então aparentemente, tem sido algo comum as pessoas divinizarem os seus líderes. Sabe, os líderes cristãos, os líderes religiosos. Não só os seus próprios líderes, mas outros líderes de outras denominações, de outras igrejas, colocando ele num pedestal, achando que ele é o próprio Deus encarnado, né? Então as pessoas começam a divinizar esses líderes, elas começam a atribuir a esses líderes poderes que eles não têm. Por exemplo, como cristã, eu acredito que Deus possa curar as pessoas por intermédio de pessoas, claro. Às vezes tem uma pessoa enferma, doente, e Deus ele pode agir através dessa pessoa para curar, sendo que não foi a oração da pessoa que curou, não foi algum tipo de poder que a pessoa tem que a curou. A gente não tem poder nenhum, quem faz é Deus, quem faz a obra é Deus. Então, às vezes nós como cristãos, atribuímos poderes aos líderes, poderes que eles não têm, os poderes não são deles. Né? Então nós falamos às vezes assim, não, porque quando fulano de tal orar, vai acontecer. Porque quando o pastor tal ora, acontece. Porque quando o líder de tal segmento jovem de tal igreja ora, acontece. Não. Se Deus não fizesse, se Deus não agir por intermédio do líder ou de qualquer outra pessoa, não acontece. Porque o poder não está na mão do líder, o poder não é do líder. O poder é de Deus. Então a gente vê muitas questões na igreja, pessoas divinizando os seus líderes. Eu me vi numa época, na minha igreja, que eu participei por muito tempo de um grupo jovem e eu não ia por Deus, né? A gente começa a ver que está errando a partir daí, a gente não vai por Deus, a gente vai pelo líder, para agradar o líder, né? A gente fica naquela ânsia, não, porque eu tenho que ir por ele, então a gente já está errando aí. Hoje eu vejo como eu estava errada. Não que fosse errado eu ir para, deixar
para ver o líder, para ver as pessoas. Claro que não, mas assim, a partir do momento que eu coloco apenas as necessidades do líder, apenas as vontades do líder acima de todas as coisas, eu estou errando. Então, assim, eu estava errada, porque eu não ia por Deus, eu ia pelo líder. Então, eu estava muito errada aí. Então, era um sacrifício que eu não deveria estar fazendo. Então, assim, Deus ele foi me direcionando, sondando isso no meu coração. Eu não estava indo por Ele. Então, a gente já começa a errar aí, quando a gente vai pelo líder, pela pessoa, e não por Deus, não para cultuar a Deus, mas pela pessoa. Então, isso já entra, né, um erro aí, entendeu? Pelo menos eu acredito que seja assim. Então, a gente começa a colocar certos poderes, certas posições, a gente começa a colocar os líderes no pedestal. Né? E dependendo da pessoa, dependendo do líder, aquilo vai crescendo a cabeça, né? Vai pensando, não, porque eles não podem ficar sem a minha presença, eles não vivem sem mim, eles não fazem nada sem mim, porque a minha oração vai fazer e vai acontecer. Quando na verdade o líder, na verdade assim, ele depende de Deus como qualquer um. Então assim, a gente começa a divinizar o líder, a gente começa a colocar o líder numa posição que acaba prejudicando não só o relacionamento das pessoas, né? O nosso relacionamento com Deus, mas às vezes prejudica o próprio líder, porque dependendo, como diz, da pessoa, isso cresce a cabeça, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque não é quando o líder fulano ora que vai acontecer, não é quando o pastor fulano ora que vai acontecer, entendeu? Porque na verdade a oração, ela é para todo mundo, né? A fé é para todo mundo, sabe? Então não é porque fulano é pastor que ele tem mais fé que acontece mais. Não é porque o líder é o líder que vai acontecer mais, entendeu? Teve uma vez que eu conversei com uma pessoa e ela me perguntou, porque fulana de tal deve ter tais dons porque ela é pastora. Né, falando, né, sobre a questão dos dons espirituais, e ela falou assim, não, porque ela deve ter todos esses aí, porque ela é pastora. Então, assim, só porque ela é pastora, ela é separada, né, digamos assim, para ter todos os dons. Não, não é porque ela é pastora. Aprove a Deus no momento e ela recebeu os dons e ponto final. Não é porque ela tem essa posição de pastora, nem porque fulano de tal tem a posição de líder. Então, nós tendemos a fazer isso. É porque ele é líder, então ele pode. Não, a gente não tem que delegar poder, certas permissões porque fulano de tal é líder. Na verdade, a liderança é uma posição que é complicada, né? Então, assim, não é porque é líder que é melhor do que todo mundo, que é mais certo, que está além da verdade. E, assim, a última palavra na nossa vida não é do líder, né? Porque às vezes a gente age como se a última palavra tem que ser do líder. É o líder quem decide tudo, assim, na nossa vida pessoal. Não, o líder, tudo bem, ele tem autoridade para resolver certas coisas no ministério, no departamento, ele tem sim, com certeza, até porque Deus levantou ele para aquilo, sabe? Mas assim, na minha vida, nas nossas vidas, eu não posso agir de acordo com aquilo que o meu líder diz na minha vida pessoal, entendeu? Eu não posso fazer isso, até porque eu sou direcionada por Deus. Então, por exemplo, se eu vou tomar uma decisão que eu acho que é bom para mim, entendeu? Que Deus tem me direcionado, sabe? Eu não posso depender do que o líder acha. Se Deus está me direcionando para fazer isso. Então, a última palavra na minha vida não é do líder, sabe? Então, muitas pessoas agem como se fosse inteiramente responsabilidade do líder, decisão do líder. E não é por aí, né? Até porque nós somos direcionados por Deus para fazer tudo e qualquer coisa. E como eu disse antes, eu vou repetir, o líder não é dono da verdade, sabe? Às vezes nós vemos igrejas com uma liderança que faz um uso muito louco da palavra, sabe? Às vezes colocando a palavra ali para benefício próprio ou distorcendo o significado da palavra, a interpretação da palavra. E às vezes tem um liderado que realmente entende o que se passa na palavra e vai questionar, porque eu acredito que não é um pecado horroroso você levantar, não se levantar contra, mas questionar às vezes algumas coisas que você não acha certo. Entendeu? Não é porque é líder que está falando que é verdade. Eu acho que a gente tem o benefício da dúvida, a gente tem o direito de discordar. Nós somos seres humanos, nós temos autonomia para isso. A gente pensa. Então não é porque fulano falou que eu vou engolir, aceitar e não tenho mais o direito de pesquisar por conta própria. Muito pelo contrário. Eu como ser humano eu tenho todo o direito a isso. Eu sou autônomo. Eu posso chegar lá porque o fulano falou isso, mas eu não estou entendendo bem, não acredito muito nisso. Vou pesquisar. Então tenho todo o direito. Mas eu já ouvi falar de líderes que simplesmente abriram mão de certos membros, falaram que eles não deveriam ficar ali porque iam contra a ideologia do líder, quando na verdade não tem que ser colocada a ideologia do líder, é aquilo que a Bíblia diz, é o que Deus está falando. Então assim, a gente começa a enxergar que por causa dessa divinização do líder, eles vão ficando muito vaidosos, e isso não ajuda, realmente não contribui muito, porque a vaidade é um problema. Então a gente tem que tomar cuidado com isso.
E assim, gente, o líder, ele não é Deus. Então, quando a gente começa a fazer esse tipo de coisa, colocar o líder no pedestal e agir dessa forma, a gente coloca o líder na posição de Deus, na posição de juiz, sabe? A gente começa a elevar a posição do líder, sabe? Claro que ele merece honra, é da honra que tem honra, a palavra diz. Mas a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que saber discernir o que é divinizar e o que é da honra a quem tem honra, entendeu? E assim, gente, às vezes nós como cristãos protestantes, né, eu quero que as pessoas entendam que o que eu falo aqui é diretamente para a igreja, para o cristão protestante, tá? Porque coube, né, aprove o Senhor que eu fizesse isso diretamente para os cristãos. A gente tem que entender que a partir do momento que a gente faz isso, a gente fica colocando o líder no pedestal, ou o templo, ou a igreja, sabe? Quando a gente critica os outros e outras religiões por fazerem a mesma coisa, a gente é nada mais que hipócrita. Se a gente faz o mesmo, por que a gente critica o outro? A gente tem a capacidade de ver o cisco no olho do irmão e não ver a trave que está no nosso. Então, assim, o assunto de hoje foi esse que Deus colocou no meu coração, sabe? Cuidado, né? O líder está ali, claro, ele tem uma certa autoridade estipulada por Deus, ele foi levantado por Deus, ele tem a honra de líder, sabe? Dá honra quem tem honra, com certeza. Mas não é só nesse caso de liderança que tem que dar honra quem tem honra, sabe? É em diversos casos. Mas assim, é pra gente tomar cuidado pra gente não colocar o líder numa posição que não é dele, sabe? Ele tem que reconhecer que se não fosse por Deus ele não estaria ali, tá? E lembrar sempre, não atribuir ao líder um poder que não é dele, sabe? Isso líder em qualquer circunstância, pastor ou isso, aquilo outro, líder disso, daquilo outro, é a gente entender isso, sabe? O líder não tem um poder, sabe? O poder do líder não é mais místico do que o seu, sabe? O líder não tem um poder maior do que o seu, porque o mesmo ser reside em mim, reside no pastor, reside no diácono, reside no membro que ele escolheu não fazer parte de ministério. O mesmo poder reside em cada um de nós, que é o poder de Deus. Então eu parto daí, todo mundo igual. Tá bom, gente? Então o vídeo veio com esse intuito hoje da gente se alertar nessa questão de liderança. O líder não é divino, tá bom? O líder não é sagrado, ele é necessário, ele é importante, mas ele não é sagrado. Então é isso, gente. Muito obrigada por estarem acompanhando os vídeos. Me perdoem pela demora, mas eu sempre posto por aqui, tá bom? Tchau, tchau. Que Deus abençoe vocês.